Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, peço que me acompanhem na leitura do livro, não é a Agenda Cristã, é outro que eu separei, que eu já falo que... Deu tilt aqui, peraí. É o livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Nos encargos da vida. Calma. Passando pela terra, fala em paz, serenidade e paciência, segurança íntima, prevenções negativas. Que é o índice, gente, perdão. Aqui começa. Nos encargos da vida, recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos, em que nos façamos felizes. Não digas que a terra é um mundo exclusivamente de expiações. Em qualquer grau de evolução, podes instalar-te no lugar próprio, a criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmos as exigências do trabalho a realizar sem perder altura no ideal superior que abraçamos. É norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Calma, de Francisco Cândido Xavier. Prece inicial, Rubens, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais,
para nos assistirem e velarem por nós nesse ato sincero. Obrigado, Rubem. Amém. O que vamos ler, meninas? Rosinha, você pode escolher hoje, filho? Sim, estou aqui com o Livro dos Espíritos, a questão 257. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Livro dos Espíritos. Ensaio teórico da sensação nos espíritos. O corpo é instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito deste mal, como se real fora? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, do que se deixaram absorver pelos gozos materiais. Em inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. O perispírito, nosso corpo espiritual, é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Essas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura,
A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência de que uma realidade, reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência por ocasião da morte, o perispírito se desprende, mais ou menos lentamente, do corpo. Que durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o espírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão de que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria no caso uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito, por intermédio do perispírito, que é o elo de ligação, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto o corpo, nada mais sente, pois por já não haver nele espírito nem perispírito. Ele, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência. Lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito. Da onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Então, quanto mais somos apegados à matéria, mais grosseiro é o nosso perispírito, né? Quanto mais apegado às sensações materiais, né? Mais grosseiro é o nosso perispírito. E daí, mais nós sofremos. Mas dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito. Sendo um espírito puro, inacessível a umas, deve sê-lo igualmente a outras. Assim é de fato com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, da quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Ou seja, não dá para entender o que os espíritos puros sentem, né? É algo indefinível, é como se nos faltasse um sentido, né?
Se nascemos cegos, não vamos saber o que é a luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles a têm? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuem isso precisamente como é, por falta de termos próprios a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias, né? E é interessante que ele tocou nessa questão que nós utilizamos de coisas que conhecemos para definir aquilo que não conhecemos. Então, por exemplo, né? Discos voadores, né? Nós sabemos que tem a forma de um disco. Então, nós chamamos discos que voam, né? Muito depois passamos a chamar de OVNIs, né? Mas nós definimos aquilo que não sabemos a partir de coisas que não são comuns. Agora, com relação à natureza dos espíritos puros, né? O que eles conseguem perceber, nós não temos como definir, porque nos falta ainda um sentido. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. É como se fosse uma fumaça, muito vapor, algo que a gente não consegue definir. Outro tanto não acontece com o do perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, e lhes chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais difícil quanto mais desmaterializado está o espírito. Por isso que Jesus demorou séculos para conseguir reencarnar, né? Um espírito tão puro, né? Tão diáfano, tão etéreo, né? Para conseguir encarnar num corpo material, né? E é dito que o corpo dele era semimaterial, né? E foi feito todo um trabalho para que ele conseguisse, né, reencarnar na Terra. Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma ou espírito tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea se vão desanuviando, à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Então, por exemplo, o nosso corpo, né, nós só temos audição nos ouvidos, só temos a visão, né, nos olhos. Agora, o espírito, ele enxerga, né, não existe uma parte individualizada, né, como se fosse um todo. Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Então, em mundos primitivos, teremos corpos ainda mais grosseiros, né? No caso do nosso mundo, de provas e expiações, indo para um mundo em regeneração, temos um corpo mediano. Nem é tão grosseiro, nem ainda tão sofisticado, né? Mais sofisticado. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa. Quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador,
Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções, né? Então, é como se tivesse aquela tecla de silêncio, de mute, né? Interessante. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém, não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que seguem a morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão, através do pouco indefinido, do futuro, do passado, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Perguntas? Fred, irmãos e irmãs, nós sabemos que o perispírito, por revelação, né, de médium, espiritismo, do kardecismo, que os perispíritos dos seres mais evoluídos, dos nossos irmãos mais evoluídos, é mais fluídico do que o dos mais materializados, como, né, nós que habitamos esse planeta de expiação, que ele se torna mais denso. E sabe-se também que as agressões são tão ferozes a esse corpo espiritual, que com os vícios inerentes dos seres humanos, né? Podemos dizer sobre os 7 fundamentos, né? Da ira, e de outros, até me fugiu já o termo, a gulodice, né? O egoísmo e outras infelicidades do comportamento humano causam o quê? Uma destruição tremenda no corpo espiritual. E ele tem que ser, às vezes, tratado lá pelos médicos do espaço, para ele ser recomposto. Tamanha a degradação a que eles chegam lá, né? Isso em face do nosso comportamento na vida material. Pensar, né? Alcancemos aí um dia aí uma evolução maior, né? Agora me lembrou os 7 pecados capitais, né? Mas durante a sua elocução, Fred, eu me lembrei de um ensinamento de Nietzsche, que ele fala assim, que ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Então, a busca é particular e incessante, né, meu irmão? Através do processo reencarnatório. Obrigado. Obrigado, Rubem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Não, Fred, obrigada. O Fred, é o Leandro. Boa noite a todos aí. Isso aí me remete, né? Aquele ritual de pesagem do coração, né? Que Osíris fazia, né? Então, recém-desencarnado, né? Era colocado o coração dele numa balança e contrapeso é uma pena, né? Então, à medida que o coração fosse mais pesado,
Aí essa pessoa ia, né, pro inferno, né? E o coração mais leve, a pessoa teria uma vida eterna, né? Então a gente pode fazer uma analogia com o texto, né? E falando dos pecados, né? Então tudo que a gente vai cometendo, né, de infrações, isso vai tornando, né, o nosso espírito, né, mais pesado, né? E quando vamos chegar do outro lado, vai ocorrer a mesma coisa, né? Então, por isso que nós encontramos com algumas pessoas, né, e a gente sente, né, uma energia, né, mais pesada, né, mais densa. E às vezes no físico, né, nas expressões das pessoas, né, na forma de agir das pessoas, a gente consegue, às vezes, identificar, né, alguns traços, né, tanto de bondade quanto de maldade, né, da pessoa. Então, isso acaba sendo exteriorizado, né. Obrigado, Fred, e a todos. Por nada, Leandro. Obrigado. Fala, Marcelo, Rubem. nós podemos depreender, né, que nós temos muitas limitações. Temos virtudes, muitas virtudes, né? Já visto aí os trabalhos artísticos, a produção, né, intelectual do ser humano, científico, né, a evolução científica, mas nós temos muitas limitações, inclusive no léxico, né? No livro dos Espíritos, eles fazem muita abordagem, que certas coisas eles não podem nos revelar, porque nós não temos um termo que defina aquele fenômeno, não é? É como se dizer, aí quando nossos antepassados viam, né, as manifestações das visitas dos nossos irmãos do espaço, né, eles faziam uma analogia com dragões, né? Por quê? Porque era o nível de compreensão deles para aquele fenômeno. Então nós somos um pouco distante dessa realidade, né? Talvez só com um processo evolutivo que nós tenhamos mais acesso, né, a uma compreensão mais universalista do universo, digamos assim, né, que é tão vasto, né? Imagina o conhecimento que ele congrega. Já se falaram que a grande pirâmide do Egito, ela congrega todo o conhecimento científico, matemático do universo. E você vê, ali mesmo quantos séculos elas estão sendo estudadas e não se desvenda todos os seus segredos, não é, meu irmão? Então, imagina, nesse microcosmo, nós já temos essa dificuldade. Imagina no macrocosmo. É quase que impensável, né? Intangível, digamos assim, né? Obrigado, Fé. Obrigado, meus amigos, pelos acréscimos, pelas palavras. E vamos agora passar para a última parte do nosso Evangelho, que é a parte das vibrações. Vamos agradecer a Jesus por estarmos juntos, reunidos em nome dele, para essa tarefa que abraçamos com tanto amor, com tanta dedicação e que sempre nos faz muito bem. E agradecendo por tudo que recebemos, que é bastante, devido a essa doutrina consoladora, que nos ensina, ao mesmo tempo nos consola. Vamos pedir ao Cristo que ampare todos aqueles nossos irmãos mais sofredores, entre eles os desencarnados e, entre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como o Charles, o Fred, a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados e eles possam ter as suas dores aliviadas, nem que seja apenas por um momento. E peçamos a Jesus também que ampare todos os nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que sofrem de cruéis obsessões,
Pois nós sabemos que existe um liame, uma relação entre obsessor e obsidiado, pois os nossos obsessores são aqueles que nós ferimos e maltratamos no passado, que tiramos deles as suas mais caras afeições, e eles, infelizmente, mesmo diante do passar do tempo, das décadas, dos séculos, não conseguiram nos perdoar. Então, ao invés de pedirmos que eles sejam removidos, como uma parte de uma tinta velha, nós devemos pedir a Jesus que nos auxilie na reconciliação com esses irmãos, mostrando a eles, pelas nossas ações, atitudes, pensamentos, gestos, que nós não somos mais aqueles que os maltrataram e os prejudicaram. Nós já avançamos. É claro que ainda existem em nós reminiscências daqueles comportamentos. Ainda somos egoístas, orgulhosos, vaidosos. Ainda existem aqueles problemas do passado. Mas essas questões já estão mais enfraquecidas em nós. Hoje, buscamos mais o bem do que o mal, ainda que vez ou outra ainda façamos o mal, mas que pelo menos esses irmãos possam ver que já nós não erramos mais tanto com astúcia, porque esse é o problema, errar com astúcia, né? Errar deliberadamente, quando nós sopesamos, né, o que vamos ganhar e o que vamos perder. Agora, quando nós erramos, porque somos imperfeitos, não porque exatamente queremos, a nossa culpabilidade diminui, porque erramos querendo acertar. Então peçamos a Jesus que ampare esses irmãos que ainda nos perseguem, que eles possam ver que estão levando vidas espirituais miseráveis ao nos perseguir, que eles poderiam estar avançando tanto quanto nós estamos, ainda que a pequenos passos. Que esses irmãos tenham outras oportunidades, que eles possam enxergar o socorro que está diante deles. Basta apenas que neste momento eles façam uma prece. Eu gostaria que todos vocês me acompanhassem em uma prece por eles. Querido Jesus, sabes que nossa consciência é profundamente culpada. Sabe de todos os nossos desatinos, dos nossos erros, dos nossos sofrimentos, das mágoas que carregamos nessas incontáveis vidas e de todos aqueles que foram prejudicados, ora pelo nosso orgulho, ora pelo nosso egoísmo. Senhor, ampare-os, Senhor. Ampare-os para que possamos, em algum momento, reparar todo o mal que fizemos, pois nós sabemos que somos perdoados de todos os nossos erros, mas o perdão não basta. É preciso que experimentemos na carne tudo aquilo que fizemos ao outro e também que tenhamos a oportunidade de reparar. Mas enquanto essa oportunidade não chega, que possamos trabalhar no bem para diminuir os nossos débitos. E assim, quando a chance de reparação chegar, estaremos mais preparados, mais atentos para fazermos todo o bem que podemos, na maior extensão necessária. Que agora, meus queridos, possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento.
Que todas essas pessoas que visitaram os nossos pensamentos sejam amparadas. Peçamos a Jesus que ampare todos os nossos homens e mulheres públicas que detêm o poder na terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos também a Jesus que ampare os centros espíritas, as igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, bem como os indivíduos que fazem o bem e que não são manchetes dos jornais. Enfim, Senhor, fortalece-nos no caminho, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que cabe a nós também, e que inicia quando nós resolvemos mudar as nossas atitudes e dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece Maricari e depois o Rubem termina. Vamos lá. Goku Bidisu Gengen Shikaitakama Harani Kamu Tamahi Moide Masu Kamurogi Kamuromi no Michikara Mochite Bansei Tohito no Miyoya Kamu Amatsu Suno Mahikari o Mikami Arahido no Kamutachi Moru Moro no Sakagoto Tamahi no Chuchomiki Gareba Mahikare Mote Arahi Kiyome Misogi Tamaite Kaminoko no Chikara Yomigarase Tamae tomosu kotono yoshio kashikomi kashikomi momausu. Miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae. Miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae. Kanagara tamahi chihamase, kanagara tamahi chihaimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, meus irmãos. Boa noite, amém. Boa noite, assim seja. Deus abençoe a todos. Boa noite.